Ô, Léo, você acredita que essas entrevistas que eu comecei a fazer foi na pandemia? Olha aí. E aí ficou bom demais, é melhor do que eu ir na sua casa, e você mora no Rio, né, por exemplo, né? Sim, Então, eu moro em São Paulo, ficou melhor para mim do que ir na sua casa, mais né? prático, né? Mais prático para nós dois, eu acho também, do que você ter que se preparar para me receber. Eu gosto de ser bem recebido, com champanhe, tá? Então, um caviarzinho para Pode deixar quem completar. já combina, então, para a próxima vez já deixar separado aqui umas entradas, né? Ai, Léo. Olha aqui, Leonardo Bittencourt. Presente. Além dele viver o Cauã Almeida, que nós vamos falar de Rensga Hits, para depois falar da trilogia, que eu amei. Ele é manauara, gente, e veio aqui e veio para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro mostrar que tem talento. Mas acontece o seguinte, o Léo, né, como chamam os mais íntimos, e eu vou entrar logo na intimidade e chamar de Léo. Pode chamar de Léo. É, ele teve contato com o teatro na, na, como um lugar lúdico de estímulo para a imaginação. Como é isso, Léo? Luiz, para falar a verdade, não imaginava que seria ator quando eu era criança, até mesmo adolescente, porque em Manaus não é uma profissão muito comum de se escolher. Então eu Uhum, sempre, assim, enquanto criança, achei que ia ser jogador de futebol, né? Aquela paixão que eu uhum, sempre tive desde criança e tal. E mais velho, eu cheguei a começar outras duas faculdades. Eu passei na Federal para administração e uhum, fazia também de publicidade e propaganda na particular, conciliava as duas ao mesmo tempo. E aí, uhum, nessa época da vida em que você está pressionado, né, a fazer escolhas que vão ser pro resto da sua vida, aquilo, aquela aham, pressão toda, eu me vi sem afinidade com nenhum dos cursos e não olhava para nenhuma outra possibilidade. E aí, uhum, conversando com meus amigos, eu cheguei nesse ponto que era buscar a minha vocação. E o teatro sempre teve presente ali de alguma maneira, ainda que na minha cabeça fosse uma brincadeira, mas era a uhum, brincadeira que eu gostava de me expressar. E todos os meus amigos ali do meu lado, quando crianças estavam juntos, foram crescendo, foram para outros lugares, viraram engenheiros, aham. médicos, e o único artista que ficou fui eu. Então, assim, foi muito simbólico buscar o teatro como profissão, porque de alguma maneira foi onde eu me encontrei também como indivíduo. Assim que começa, né? É, Interessante, porque parece um chamado, né? Parece um total. chamado que você tem que atender. E aí você foi logo para Cal, né? Pronto, Sim, sim. É porque eu fui pronto. buscar as instituições que tivessem mais, enfim, Uhum. credibilidade, mais tempo de mercado, porque eu realmente não poderia ser um Aham, tiro no escuro, né? Já tinham muitas aham, coisas aí em que eu vim sozinho de Manaus, não tinha nenhum parente aqui para me ajudar. Passei aham. por várias situações específicas em busca desse sonho, mas a faculdade Uhum. tinha que ser um curso já que fosse certeza. E aí eu escolhi a Cal e fiz o curso lá, foi lá onde eu me formei profissionalmente. E onde foi sua estreia? Eu tenho sua ficha toda aqui, né? Mas eu gosto de que as pessoas contem as suas histórias, que fica mais Claro, bacana, fica mais bonito. Então, claro. como é que foi a sua história? Onde foi que o Léo, né, o Leonardo Bittencourt, Estreou. Bom, eu estreou? tenho duas estreias, assim. É claro que o grande público me conheceu na Malhação, porque foi minha estreia no audiovisual, mas simbolicamente minha estreia foi no teatro. Eu comecei, na verdade, nessa peça fazendo, chamava Rio Mais Brasil. Era um Sim. musical sobre a história do Rio de Janeiro, que depois passou a ser a história do Brasil inteiro. Tinham várias partes, vários atores de cada parte do Brasil, e a gente contava essa história, né? Essa mistura de culturas. E eu comecei como stand-in, que era aquela pessoa que substituía caso algum ator não pudesse entrar em cena. Nessa época tinha o Danilo Mesquita fazendo, se eu não me engano, Rock Story. Tinha mais outros atores também ocupados em novela e eu era o responsável por substituir nessas ocasiões. E foi meu primeiro trabalho profissional, né? Que eu ganhei dinheiro por isso, de fato, estreando com atores já renomados.
E foi Uhum. logo no teatro musical, né, que eu sempre gostei muito de cantar e me deu essa Uhum. oportunidade de trabalhar com o que eu gosto também. Você canta mais ou menos? Ou... Canto, eu não vou meter aqui essa bronca dizendo que eu sou profissional, não tenho qualidade para Aham. isso, até porque depois que eu comecei a ter amigos profissionais, a gente vê que realmente o sarrafo tá mais em cima. Mas eu sempre gostei de cantar e acho que assim, Aham. afinado e com um acompanhamento profissionalmente eu vou bem, humildemente falando. É, né? Você entrou num universo e agora vai. Bom, você fez Rockstar e Malhação, né? Foi isso? Fiz Qual, participação qual, em Rock Story e aí comecei profissionalmente em Malhação. qual dos dois você fez um mauzão, hein? O cara Aí eu, mauzão. eu Foi comecei em Malhação? Malhação, foi em Malhação. É, eu acho interessante a pessoa pegar logo um papel de mal, porque requer muito do ator, né? É necessário que o ator tenha uma bastante. Isso me marcou na cabeça, tá vendo como é que você fez bem? Porque isso me marcou na cabeça. Malhação era um horário que eu tinha Era 5 horas da tarde, eu acho, mais ou menos. É um horário que eu tinha meio que vago. Agora não, é Sim, tudo sim. tomado por entrevista. E eu me lembro que você era um mauzão, debochado, um cara meio. Entendeu? E eu falei assim, Sim, gente, sim. é ele. Quando eu vi a E, foto para fazer a capa, eu te reconheci imediatamente e já tinha visto você na trilogia. Eu falei assim, bom, esse cara é um sucesso, eu quero fazer uma entrevista com ele, sim. Tem obrigado. que me contar um É, cara e é jovem pra engraçado, caramba, já né? tem isso tudo, dessa bagagem É, toda. é. Só de Rio de Janeiro já vão fazer 11 anos, né? Agora em setembro completam 11 anos aí, contando desde o tempo que eu vim para estudar, né? Mas é engraçado Aham. você falou de Malhação, porque mesmo sendo um vilão, existe uma linguagem própria pro horário, né? Como você mesmo disse, é um horário cedo, então não é aquele vilão Sim. de novela das 9, mirabolante. Na verdade, são Aham. coisas mais leves e a gente, enquanto ator mais jovem também, tem muita preocupação, talvez, de querer mostrar, de ser aprovado, né? De que as pessoas Aham. gostem de você. E foi muito curioso como, de alguma maneira, o personagem ficou popular mesmo sendo vilão, porque as pessoas gostavam, né? Não sei se pelo Exatamente. humor também que É porque tinha. foi numa época em que as coisas foram mudando na cabeça do telespectador, por exemplo, que o vilão era mais interessante do que o mocinho, e a vilã era mais interessante do que a mocinha. Então, quer dizer, eu acho que é mesmo por isso, né? Que a gente. É aquela coisa, né? Que a gente ama odiar, né? A gente É, acho que tem ama uma odiar. vontade, de alguma maneira, não só de corrigir, mas de mudar a pessoa, que acredita que Aham, ela pode ter uma redenção. Acho que o brasileiro aham, também tem interesse por esse caminho, né? Mais aham. até do que pelo mocinho que já começa ali bonzinho e talvez não tenha tanta graça. Tanta graça, exatamente. O mocinho, às vezes, nem sempre dá, assim, eu não gosto muito de ver mocinho mais, não. Eu gosto de... Não gosto, não. Eu adoro mocinhos que tenham Aham, outras camadas. Ele não pode ser simplesmente só bonzinho, porque todo mundo é assim na vida real, né? A gente tem nossos exatamente, lados, a gente tem nossos defeitos, e quando o exatamente, mocinho se encontra com esse conflito, aí é um mocinho interessante. exatamente. E aí? E o Cauã Almeida, hein? Eu E soube acho que que você teve uma preparação muito legal, que você entrou no universo sertanejo, você começou a ouvir sertanejo, você começou a ver. E, e eu também, para entrevistar alguns sertanejos, eu tive que entrar no universo, acabei gostando. E é aí, isso, você total. entrou, né? Se você, é importante isso nessa preparação, né? Total, total. Eu É. acho que principalmente por um personagem que você é distante, vamos falar assim, do universo. Eu não tinha muito contato com o povo de Goiás. Eu escutei Uhum, sertanejo só na minha adolescência, justamente nessa época que eu uhum, estava me mudando para o Rio. Então foi uhum, importante essa conexão, até para quando você entra no personagem, você sente o clima, né? O ambiente, o contexto em que ele está inserido. E acho que a gente estava falando aqui de mocinho, de vilão. O Cauã é um pouco desse exemplo do mocinho. Claro que eu não posso dar spoilers, né, sobre muita coisa que vai aham, acontecer, aham, mas são essas camadas que a gente estava conversando que o Cauã tem bastante e que também foi uma aham, oportunidade de mostrar como ator, né? Em que eu aham, não vou além só do bonitinho, né? aham. Do que se espera.
Eu Aham, canto em cena, eu aprendi a tocar alguns instrumentos, isso fez parte da preparação. Também tive aham. preparação para pegar o sotaque de Goiás, e aí tem outras camadas também aí que eu realmente não posso contar, mas que em breve a gente pode conversar e vocês vão ver que tá bem legal. Ah, que legal isso, porque é um universo bastante interessante a ser explorado, o Hans Garrits. Esse universo sertanejo. E a primeira fase foi muito bem escrita, eu gostei demais. Eu gostei muito, porque estava muito bem escrito, e eu acredito que a segunda não vai deixar a desejar, né? Até porque nós temos um grande jovem ator chamado Leonardo Bittencourt, né? Claro, e aqui É, agradecer também a nossa autora, Renata Corrêa, toda a equipe de roteiristas, porque realmente a primeira temporada foi um sucesso, todo mundo, o Brasil inteiro gostou, bateram todos os recordes de audiência na época no Globoplay, foi para a televisão aberta também, foi audiência no máximo do horário, e a gente tem a expectativa que siga assim, porque a segunda tá muito bonita, a gente teve um ganho também de imagens, até pelas coisas que a gente gravou em Goiânia, que foram incríveis, sabe? Uma uhum. fazenda, os lugares em Goiânia, que eu acho que o povo até pediu mais coisa, né? Que De fosse lá, filmado né? mais em Goiânia, Aham. claro, porque é muito legal essa representatividade, né? A gente não É. está muito acostumado. Eu, por exemplo, de Manaus, quando tem alguma coisa que mostra se referindo a Manaus, a gente fica maluco, a gente gosta muito para sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, sabe? Então Exatamente. foi muito legal e eu acho que a segunda temporada mantém a pegada, a história do amor, da música, dos hits. E também tem muita coisa linda aí que vai vir nessa segunda temporada. E a gente fica esperando, né? Eu estou esperando já tem um tempo. E aí, e a segunda, meu Deus, quando é que É vem? isso, vem agora, dia 26 de setembro. Já tá 26 chegando de aí, pouquíssimo setembro. tempo, vai estrear no Globoplay. O Léo, como é que é a diferença de uma série como essa Resga Hits, né? A diferença do streaming para televisão para o ator? Olha, a diferença tá muito na linguagem, né? Hits é uma Uhum, comédia romântica musical, então tem um uhum, outro ritmo. Quase como se a gente uhum, falasse de música, ela gira numa batida um pouco mais rápida. O uhum. drama, geralmente, que eu faço nos streamings, a trilogia, principalmente, aqui tomando como referência, eu acho que tem um clima mais de suspense, que é aquela coisa que, apesar de todo mundo saber o final da história, porque se tratava de um caso conhecido, né, um caso real, existe o suspense pelo que vai acontecer. Então existe um outro clima, exige uma outra demanda enquanto ator e a gente tem que estar inteiro para contar a história das duas formas. Então acho que a grande diferença está aí, é no ritmo de como a história é contada. A trilogia começa. Você foi espetacular, tá? Adorei, gostei Obrigado. muito. A trilogia começa com o menino que matou meus pais, né? A Uhum. menina que matou os pais e a outra, como é, gente? Eu me esqueci. A confissão é A o que encerra. confissão. A confissão. Como é que foi para você? Você teve que pesquisar, ler muito. Como é que foi para você fazer o papel do menino lá, do rapaz lá? O Daniel Cravinhos. Foi realmente É. muito intenso, assim, considerando antes, né, em 2019, quando a gente gravou, Uhum, a gente teve um uhum, processo em que até não é muito comum no cinema, porque a gente não costuma ter muito tempo nessa profissão, né? E foi uma coisa que sim. foi dada. Nós Uhum, tivemos quase 3 meses de processo de pesquisa. uhum. É, uma das nossas roteiristas, que além de roteirista era presente no caso, na investigação, a Ilana Casoy, ela é uma especialista, uma criminóloga. Então, ela trouxe todas as informações necessárias para a gente poder falar desse caso com a responsabilidade e a fidelidade aos fatos. Até porque se a gente está aqui para contar essa história, a gente não quer aparecer com a mídia ou qualquer coisa do tipo. A gente tem um Aham. papel social e a gente cumpre esse Tem dever. o dever de Com... cumprir Exato. o mais fiel possível, né? E Exato, até essa. porque fazem 20 anos que essa história aconteceu. E Exato. aí, se a gente deixar só o povo contar, às vezes muitas fake news surgem. Então é importante ter essa Uhum. responsabilidade histórica mesmo em contar essa história para que ela não se repita. E ela te falava sobre as reações que o
o personagem tinha no interrogatório, as impressões que ela obteve dos personagens, que isso é muito dos personagens da vida real nessa história A gente macabra. teve acesso ao depoimento dos familiares, todo mundo que teve Uhum, presente nesse caso, então a construção da personalidade se deu muito por essa escuta do que era retratado sobre ele, como ele era o comportamento dentro da família, na uhum, sociedade, né, enquanto os amigos e tal, como ele era um cara, e todo mundo retratava ele como alguém, um cara tímido, preocupado com a família, muito certinho, certo, até metódico de certa maneira. E em um dos dias de workshop que a gente teve estudando sobre o caso, a gente teve acesso às imagens de reconstituição do crime, que são propriedade da Polícia de São Paulo e cederam, porque é patrimônio público mesmo, e a gente assistiu à reconstituição deles. Então, todos esses detalhes, esses trejeitos foram importantes para a construção porque não é uma imitação, né? A partir do que a gente é, vê, a gente é, entende e soma com as nossas visões e nisso que eu chamo de exatamente. interpretação, que é o que eu É, acredito a partir da minha visão. não é uma imitação, é uma interpretação, realmente. Exato. O interessante é que ele tinha um irmão muito maluco, né? Muito fora da casinha, o irmão dele. E a forma que você representou o personagem é exatamente essa. Ele parecia um pouquinho mais centrado e a gente não as sensações de quem telespectador assiste, né? Você chega a ter uma certa simpatia, apesar do problema, apesar da situação né? Apesar do assassinato que eles cometeram, o trio, né? Então, você chega a ter uma certa simpatia pelo seu personagem, porque ele é mais centrado, parecia mais centrado, não queria tanta coisa, mas também vem de uma família mais humilde, que não tinha piscina em casa, enfim, não tinha. Eu acho que são essas as camadas que a gente estava conversando, né? Eu Sim. acho que não se trata de inocente ou culpado, até porque isso quem julga é a justiça. Mas É. nessa análise de motivações, é muito interessante ver, principalmente nas duas primeiras versões, né, do caso, em que existe um pouco essa mistura do influenciar e ser influenciado. Ninguém é 100% uma coisa. Então, ao mesmo tempo que sim, ele foi essa pessoa tímida e família, né, pelo que retratava no caso, ele pode Uhum. é a mesma pessoa que pode ser capaz de cometer um ato desse e cometeu. Então, eu acho que uma das críticas que o filme faz é justamente sobre não analisar as pessoas com esse olhar maniqueísta do vilão quase de Uhum. novela. Na vida, quando a gente Uhum. fala, por exemplo, de um assunto pesado como estupro, a gente associa talvez ao cara que está no beco, mas não é o cara do beco, geralmente estuprador. Ele também está presente na sociedade, em pessoas que a gente conhece e que não são 100%, né, aquilo durante o tempo. Então, é importante ter esse olhar e cuidado com a sociedade para que a gente evite esse tipo de comportamento, educando, entendendo que isso não é um caso isolado, infelizmente, e o papel social dessas Infelizmente. histórias é justamente evitar que isso aconteça de novo. Isso é um trabalho muito bem feito de técnica, de pesquisa, eu acho. O trabalho de direção, de atuação, é um casamento ali, né? Que torna tudo mais perfeito, mais bacana, Uhum. né? Obrigado. Eu gosto muito disso. Ah, gosto de ver esse séries como essa. Final de semana eu vou direto nas séries porque é o tempo que às vezes é o tempo que eu tenho mais livre, né? Porque eu cubro teatro, cinema, eu cubro tudo. Eu vou a todos, então tem que ir. Enfim, e as séries eu gosto muito de assistir. Vamos embora. Nos últimos anos, falamos bem sobre uma trilogia. Nos últimos anos, você esteve no Mundo da Luna, Segunda Chamada. Segunda Chamada. Que carinho que eu tenho por Segunda Chamada, cara. Eu também. Eu tenho um carinho. Eu acho muito bacana. E você, eu não me lembro.
vou ter que rever. Agora me deu saudade de ver. Vou ter que rever. É, Você fez o filho do diretor, foi isso? Isso. Eu fiz o Léo. Exatamente. E, na verdade, tem uma história interessante nisso, Garotinho porque danado esse, hein? tinha Fala. acabado de sair da Malhação, né? Na verdade, nem tinha terminado, estava acabando a Malhação. E existia Uhum. uma certa ansiedade por conta do elenco nessa coisa do, nossa, vai acabar tanto tempo fazendo isso aqui, agora a gente vai fazer o quê? E eu criei uma Aham. urgência de querer trabalhar logo em seguida, né? De arrumar alguma coisa para poder fazer. E acho que mostrar para mim também que eu era capaz de fazer outras coisas. Quando surgiu o convite para fazer a segunda chamada, primeiramente veio o teste para fazer um personagem que seria filho da Deborah Bloch, né? O personagem da Deborah Bloch, Uhum. em que ele morre no primeiro episódio, mas ele fica aparecendo em flashback durante toda a primeira temporada. E Ei. eu lembro de achar um personagem muito interessante, mas eu falei, tem outra coisa? Tem outro personagem disponível para minha idade? E a produtora de elenco na época, Vanessa Veiga, falou assim: Léo, tem um outro aqui que eu acho que também cabe para você, mas ele ainda não tem nome, ele ainda não foi tão desenvolvido. Aí eu falei, pô, me mostra. Me interessei, fiz o teste, cheguei até a ir para São Paulo para poder fazer, né, uma etapa de teste que tinham mais outros atores. E quando eu Sim. passei, eu descobri que o personagem ganhou o meu nome. Então, por isso o Ah, personagem chama Leonardo também, em segunda chamada. legal. Legal isso, né? E a série é muito interessante, outra série muito real, que fala dessa questão da educação pública, da educação para os mais velhos, Sim, enfim. Você vê que todos os professores, diretor que fazia seu pai, todo mundo ganhava pouco, né? Educação é tudo na vida. Enfim, mas eu não gosto de entrar muito nessa área de conversa, porque a gente acaba falando coisas que desagradem a um e a outro. Bom, eu sei que abordar o tema de educação foi muito importante em segunda chamada. E uhum, abordar, porque pegou a educação e os problemas familiares. Porque o Léo, ele tinha problema com o pai. sim, Em relação ao pai, tá? Tem um relacionamento com outra pessoa, né? Com a professora, enfim. E dali vai surgindo. E o bom é que é muito ágil, por isso que você falou da série, do streaming, da série para a uhum, novela. É ágil, uhum, é ágil, não demora tanto quanto novela, que às sim, vezes cansa. A não ser a última Malhação, que foi uma das melhores, com aquela cena do, do meu querido Marcelo Pedro Novaes, do meu querido Pedro Novaes com Alanis Guiar andando pelo estúdio ali vazio, né? Dando isso. aquela, dando aquela sensação para gente assim de caramba, tem que ficar em casa. É, e foi bem triste, né? Por muitos motivos. Acho que pelo fim de uma novela em que estava tanto tempo no ar, né, como era Malhação, pelo Hum, contexto em que estavam contando e sem poder ter o próprio final do personagem, né? Foi tudo bem triste, assim. Particularmente falando sobre Malhação, eu sou super a favor, até se a gente está falando de formato, seria incrível ter, por exemplo, num Globoplay, numa eu coisa acho, mais enxuta, uma novela mesmo, talvez de 60 capítulos, uma coisa rotativa de 2 temporadas eu por acho, ano, ia ser incrível, eu ia ser acho. incrível. Eu sempre fui fã de Malhação, sempre. E a gente esperava, né? Acabou aquela, então já vinha um outro tema a ser discutido. Enfim, eu acho. Eu não sei, eu fico muito revoltado de terem tirado Malhação. Era o único Né? que eu chegava em casa para poder assistir e ver. E quantas pessoas, você vê quantos talentos saíram de lá em É, Léo. Quantos talentos.
muito importante para a TV brasileira, né? É criar oportunidade, né? Porque assim, os personagens mais novos não é o tempo inteiro que tem um grande espaço, principalmente nas novelas em que esse grande espaço está com os atores mais experientes. Hoje até tem uma galera mais nova, né, no protagonismo, mas isso é um assunto à parte. Mas a novela ali era toda de jovens, então o número de atores que eram lançados, de pessoas que eram conhecidas para o cenário, era muito grande. Eu acho que isso era produtivo para todo mundo. Para os atores que estavam começando sem tanta pressão, para a própria empresa que tinha novos atores ali no seu, né, no seu casting, e eu acho que para o Aham, público principalmente que poderia se identificar, né, que são histórias para um público que talvez que hoje a gente não veja mais tão presente na televisão. exatamente. E fora o fato, eu estou falando, eu estou dizendo, não é você não. E Hum, fora o fato de que vocês têm que agora disputar espaço com influencers. Isso também me deixa maluco, tá? Eu estou falando, não é você hum. não. Eu estou falando, Sim, sim. tá? Mas eu acho que eu não vou nem fugir do assunto, que eu não sou muito de fugir de pouco de coisa também, não. Eu acho que próprio. Isso sempre meio que aconteceu. Até antes, só não era essa profissão. Antes, os influencers eram modelos que estavam ali. Acho que sempre o formato de televisão se confundiu um pouco com o que é comercial. E eu acho que essa concorrência sempre existiu de que não era uma meritocracia, e sim um interesse comercial. Eu acho isso extremamente frustrante, ao mesmo tempo em que a gente também está lidando com isso há muito tempo. Talvez seja uma coisa Sim. muito maior do que culpar o próprio influencer, que é apenas uma pequena parte, né? Eu acho que existe um sistema muito maior, e eu não estou falando nem de emissora, é do dinheiro, mas em quem investe, né? As empresas É, e tal, é tudo por aí. Eu acho é que quem é um pouco investe. por isso. Exato. É quem investe, porque você vê também, porque eu não posso dizer que não saíram do BBB grandes talentos como Sharon Menezes, como Grazi Massafera, que Juliana Alves, arrebentou, maravilhosa, Ju Alves, maravilhosa, né? e enfim, eu acho que são assim. E até Sabrina Sato, dentro da área dela, Claro. maravilhosa. Divertida e tal, como apresentadora, saiu de lá. É, mas tem muita gente que fica, e eu acho que nós temos um país grande, várias oportunidades, várias chances. Cara, mas eu conheço tanto ator talentoso que não consegue nada, sabe? Isso é muito frustrante. É exatamente isso frustrante. E daqui a gente tem que se virar, né? Porque infelizmente não é uma profissão que dá essa certeza financeira pra gente, o que é uma pena, porque, como eu falei, realmente não é sobre meritocracia. Mas acho que isso não é em nenhuma profissão, né? Nenhuma profissão Hum. tem esse lugar. Existem desigualdade em todas elas, É, eu infelizmente. eu estava conversando com uma atriz, entrevistei uma atriz, e ela estava dizendo justamente isso: olha, eu sou atriz, vou a testes, faço várias coisas e também administro minhas contas, porque eu tenho que sobreviver. Então, é realidade, né? Tem que administrar as contas, né, Léo? É, Tem que administrar as contas. Olha, uma pena que a gente já está encerrando. Uma pena. que Mas pena. antes de falar, antes de terminar, esse rapaz aqui, ele, ele é um grande torcedor do São Paulo Futebol Clube, eu também, Ó. e também ele quis ser jogador de futebol, tá? Gosta de cozinhar, gosta de viajar. Aqui, tá solteiro para galera saber, Tô porque solteiro, tô solteiro. ainda tá solteiro, minha cara amiga. Olha aí a situação para você, que beleza. Tá tudo em cima com ele. Olha, é o tipo de entrevista que eu gosto de fazer. Jovem, talentoso, gosto de fazer naturalmente com todo mundo que tem talento e que Que sabe bom. conversar sobre arte e que eu gostaria de ter mais espaço, mais tempo para a gente falar mais sobre arte, porque eu vi que é sua paixão, né, da vida, né? É. Mas ainda não falamos de teatro, não falamos de
Enfim, falamos, né, rapidamente. Mas Uhum. falamos das suas atuações, que você está de parabéns. Eu te desejo muito sucesso, tá, Léo? Muito Luiz, sucesso. muito obrigado. Adorei nossa conversa também. Me chame mais. Pode deixar que na próxima também traga um champanhe, alguma coisa aí Com pra gente comemorar. certeza. E mais do que tudo, obrigado pelo papo, pra poder trocar essa ideia sobre a minha carreira. Que bom, fico muito feliz que você gosta, porque também é um pouco sobre isso, sabe? Quando você tem esse feedback, a gente se sente que está no caminho certo. Para mim é uma recompensa ter um público que goste. Uhum. Então, sempre bom ter esse tipo de conversa também. Obrigado, querido. E você, Eu que as agradeço. portas estão abertas, tá? Manda notícia sempre quando vai começar a Rensga Hits. Manda notícia mais sobre o seu papel. Se quiser Claro, mudar só mais. chamar. Vou E, reforçar aqui, então, dia ah, 26 já está chegando agora, 26 de setembro. Estreia no Globoplay, Rensga Hits, segunda temporada. Muito legal, tem muita música. Vou estar cantando, já dou um spoiler aqui. No primeiro episódio já tem uma música, uma cena minha cantando. Eu eita, tenho certeza que o público vai gostar. É uma história de romance, musical, leve pra cima e passa rapidinho. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. com certeza. É um bom tema. E tem aí, o Cauã Almeida está chegando, dia 27, 6. Dia 26. Dia 26, Cauã Almeida no, no, na roupagem do Léo Bittencourt, tá bom? Aliás, Léo Bittencourt na roupagem do Cauã Almeida, essa é a Perfeito. verdade. Tá bom, meu querido, muito obrigado. Você é um cara genial. Muito Sempre obrigado, soube disso. Luiz. Desde a Imagina. primeira vez que eu vi, eu sabia que você ia longe, rapaz. Tá Ainda bom, vamos muito então. mais, se Deus É, quiser. Um abraço, claro, com viu? certeza, com certeza. Prazer. E faça teatro, por favor, hein? Tá Teatro, vindo teatro, aí, tá vindo teatro. aí. Tá bom, querido, um abraço.